E por que que isso, nos Estados Unidos tem mais gente abduzida do que aqui no Brasil, né? Então, isso é Geralmente os é caras um recebem umas equívoco. sondas lá, não recebem? Aqui, Então, nos Estados Unidos, saiu a estatística que a maioria lá é abduzido, porque o pessoal ele está mais habituado e é mais popularizado esse estudo dos fenômenos dos OVNIs, das abduções. E lá nós tivemos pelo menos 3 pesquisadores que se dedicaram profundamente ao estudo das abduções. Quem são essas pessoas? É o Dr. Darrell Sims, junto com o Dr. Roger Leir, que inclusive fazia subtração de implantes, pessoas que eram implantadas, eles tiravam aqueles microsistemas. Quer ver? Por exemplo, eram colocados assim, ó, pelas narinas ou em outras partes do corpo. Aqui está um raio-x quando o implante é metálico e aqui está alguns implantes que foram retirados das vítimas. Então, o Darrell Sims com o Dr. Roger Leir eram 2 pesquisadores que trabalhavam mais nesse aspecto, mas a gente tinha o Bud Hopkins, que já é falecido, que inclusive foi consultor daquele filme Intruders, que é Intrusos, né? Sim. Onde tem 3 casos ali que ele pesquisou e foi feito em forma de filme, né? Entretenimento e tal, mas que traz casos reais também de abduções. Tem o David Jacobs, né? Que também é um outro pesquisador. E tem um outro pesquisador também, que eu colocaria, eu falei de 3, mas tem o psiquiatra da Universidade de Harvard, que inclusive esteve no Brasil investigando as meninas de Varginha. É o John Mack, também já falecido, ele escreveu alguns livros dentro dessa temática de abduções. Então, veja, lá nos Estados Unidos a gente tinha alguns ufólogos e pesquisadores, inclusive cientistas, dedicados a esse aspecto das abduções. Coisa que aqui no Brasil não tem tanta gente dedicado a isso. A gente tinha o Dr. Mário Rangel, que fazia hipnose, tem a doutora Gilda Moura, né? Então, tem algumas pessoas, a doutora Mônica Borini também, que agora na atualidade tem feito algumas coisas. Então, a gente tem assim também poucas pessoas, mas os casos de abdução no Brasil eles não são tão divulgados. Mas eu diria que nos Estados Unidos só é maior por conta da popularização lá. Agora, o Brasil talvez esteja pau a pau, né, equiparado com a quantidade de casos de abdução que acontecem nos Estados Unidos. E aí a gente, de casuística, por exemplo, se a gente for esquecer as abduções, a casuística, o primeiro país também que está no ranking é os Estados Unidos, seguido do Brasil, e depois vem outros países. O Brasil, ele ocupa uma posição de destaque por conta da quantidade de pesquisadores que nós temos e por conta da grande extensão territorial. Ou seja, é uma extensão tão grande e a gente tem uma diversidade muito multifacetada desse fenômeno ocorrendo de formas diferenciadas. Por exemplo, na região Nordeste atua mais agressivamente, na região no Sul é algo mais neutro, embora, vez ou outra, tenha algum caso de agressão também, mas é menos do que no norte do país. A região central, ela tem mais avistamentos do que casos diretos, né, com os tripulantes, mas tem, vez ou outra, algum tipo de contato, mas ele mudou, né, esses contatos com seres. Antigamente a gente chamava de abdução. A abdução clássica é a ocasião faz o ladrão. O carro da pessoa está passando, está indo para uma fazenda, o objeto vem e pega com o carro, pega as pessoas e ele passa pelas experiências. Hoje a gente tem o que chama na ufologia de visita de dormitório. Então hoje eles atuam em todos os lugares, inclusive em cidades, ficam do lado do prédio, do lado da casa, em cima da casa, e durante a noite ou as madrugadas eles entram para dentro do quarto da pessoa e levam a pessoa por um tubo de luz que atravessa inclusive as paredes, as janelas. Dentro da nave ele passa pelas mesmas e nunca deixa nenhum rastrozinho ali de algum material diferente na parede. Fica, às vezes a pessoa volta com algum tipo de marca, de gosma, de
radiação no corpo, doenças estranhas.